Muito boa noite, Michele, Flávio Prado, Osmar Garrafa, todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo segue firme e forte com a sua preparação lá em Cotia para a retomada do Campeonato Paulista prevista para o dia 22 de julho. Os jogadores vêm suando bastante a camisa, trabalhando em 2 períodos para se recolocarem em forma o mais rápido possível, embora o tricolor já esteja classificado para as quartas de final da competição. Basta apenas definir se irá se classificar como líder do grupo C ou na segunda colocação. Atualmente o tricolor ocupa a primeira colocação com 18 pontos, mas o Mirassol vem logo atrás com 16. Bom, daqui a pouco eu volto com mais informações do tricolor. Tem entrevista do técnico Fernando Diniz, tem patrocínio novo pintando no São Paulo e também um jogador se despedindo do clube, fechando por empréstimo até o fim do Brasileirão com o Atlético Goianiense do técnico Wagner Mancini, que passou pelo Morumbi, conhece muito bem esse atleta. Então fique ligado aqui com a gente que daqui a pouco eu volto com todos os detalhes do dia a dia do São Paulo. Devolvo para vocês aí no estúdio. Grande abraço, amigos. É isso, Mi. Voltamos a falar do São Paulo, que se prepara lá em Cotia para a retomada do Campeonato Paulista. O técnico Fernando Diniz vê com muito bons olhos esse período de confinamento do elenco lá no complexo das categorias de base, porque mais do que aprimorar aspectos técnicos e táticos, todo mundo sabe que o Fernando Diniz gosta bastante de trabalhar o lado psicológico, o lado humano do atleta. Então ele acredita que esse período de permanência do elenco completamente concentrado lá em Cotia poderá fortalecer as relações interpessoais ali dos atletas, da comissão técnica, retomar aquela união, aquela sintonia que havia no vestiário tricolor antes da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Então vamos conferir o que o técnico Fernando Diniz falou sobre o início da preparação do São Paulo lá em Cotia. A primeira coisa acho que a falar é a entrega dos jogadores. O fato de a gente vir aqui para Cotia, a gente tem condições melhores para a gente treinar e poder recuperar os jogadores. Os jogadores também tiveram uma adesão 100% para vir para cá se preparar. Então, acho que a gente está no caminho certo. Aumenta, embora a gente está tomando os mesmos cuidados com o distanciamento, a gente acaba convivendo um pouco melhor e com mais controle aqui em Cotia, que também é outra finalidade da gente vir para cá. Então, com tudo isso, acho que é um grande acerto a gente poder estar aqui e ser um pouco mais contundente na nossa preparação para o início das atividades dos jogos. Tá aí o técnico Fernando Diniz, que já classificou o São Paulo para as quartas de final do Campeonato Paulista. Agora basta definir se o São Paulo avança às quartas de final como o primeiro colocado do grupo ou na segunda colocação. Atualmente o tricolor figura na primeira colocação do grupo C com 18 pontos, mas o Mirassol vem logo atrás com 16. Por isso a importância do São Paulo voltar bem e vencer as 2 últimas rodadas da primeira fase do Paulistão contra o Red Bull Bragantino em casa e, por fim, contra o Guarani fora de casa. O técnico Fernando Diniz também comentou sobre isso. É importante, a gente já está classificado, mas isso não é algo que eu vou levar para o campo, não é uma situação que a gente vai levar para acomodação. Muito pelo contrário, é bom saber que você tem essa situação, você tirar aquela pressão, às vezes, que pode atrapalhar, mas a gente vai estar sempre pressionado, porque o São Paulo é um time que vive de pressão. Quando a gente bota a camisa e entra no campo, a gente tem que render e entregar vitórias para o torcedor. Falando agora um pouquinho das questões extra-campo, São Paulo fez um anúncio bastante importante nesta sexta-feira. São Paulo que contará com um novo patrocínio até o final do ano, um patrocínio na parte de trás da camisa, na parte superior das costas do uniforme. Uma companhia de seguros pagará 5 milhões ao tricolor até o final do ano, 4 milhões destinados ao departamento de futebol, 1 milhão para o time de basquete, dinheiro mais que bem-vindo em meio à grave crise financeira na qual o São Paulo se encontra e que ficou ainda maior por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Também em relação ao elenco, o Everton Felipe fechou acordo com o Atlético Goianiense, contrato por empréstimo até o final do Brasileirão deste ano. O técnico Wagner Mancini, comando o Atlético Goianiense, trabalhou com o Everton Felipe
aqui no São Paulo, chegou inclusive a exercer a função de treinador interino enquanto o técnico Cuca terminava um tratamento cardiológico, então ele confia que pode recuperar o futebol do Everton Felipe, que está fora dos planos do técnico Fernando Diniz, aquele futebol que o Everton Felipe mostrou no Sport e que o fez assinar um contrato com o São Paulo. No São Paulo ele não teve o mesmo desempenho, ficou muito tempo no banco de reservas e não soube aproveitar as chances que teve quando pôde entrar em campo com a camisa tricolor. Bom, essas são as informações do São Paulo. Precisando é só chamar, estamos aqui à disposição. Agora eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Grande abraço e bom programa a todos. Obrigada, bom final de semana para você. Acho que a gente não vai chamar você de novo hoje, que está meio sem tempo. Diga, Flávio e Garrafa, o que a gente pode esperar desse São Paulo aí? Eu acho que o São Paulo, ele terminou muito bem. E a gente tem que se espelhar em quem já está jogando, no caso dos times da Europa. Alguns terminaram bem e voltaram mal. Alguns terminaram mal e voltaram bem, outros voltaram mais ou menos no mesmo nível. Você tem, por exemplo, o Leipzig, o Wolverhampton voltaram muito mal. O Manchester United voltou voando 10 jogos, estava desclassificado da Champions, já está na linha de classificação. O Bayern de Munique começou oscilando, depois começou a jogar bem. Enfim, é difícil saber, não tem como você saber. Eu acho que essa união lá em Cotia é legal, porque é uma questão psicológica mesmo. Como cada um reage a 120 dias enclausurado. Depende, a reação de cada pessoa é muito individual. Não dá pra o cara está com mais medo, o cara teve algum problema nesse período. Então esse é o segredo dessa volta boa. São Paulo estava muito bem quando o futebol parou. É um novo futebol. Tudo que a gente falar aqui é uma outra temporada que está começando. São praticamente 30 dias de temporada. Então o desenho que foi feito antes da parada era um, agora é outro e há uma grande interrogação, principalmente pelo equilíbrio das equipes. Um detalhe importante, o São Paulo já está classificado, mas os 2 próximos jogos e últimos jogos do São Paulo na fase de classificação são jogos exatamente contra as equipes que brigam com o Corinthians, que ainda respira na UTI por uma vaga no campeonato. Ou seja, o São Paulo já está classificado. Seja, se perder também tá bom. É isso. Eu tava indo, entendeu? É isso aí, entendeu? Porque você lembra aquele episódio do grafite? O grafite até hoje houve que ele salvou o Corinthians de um rebaixamento. E o São Paulo pode colocar o Corinthians, ajudar a colocar o Corinthians na fase do campeonato. Que situação. E de repente pega o Corinthians e desde quando que o São Paulo não vence o Corinthians em mata-mata? Olha só como esse campeonato paulista começa a esquentar semana que vem. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente fala aqui. É claro que os jogadores vão entrar para perder, ninguém vai entrar para perder, né? Mas se perder também tá bom. Não, você falou, é claro que os jogadores vão entrar para perder. Não vão, eu falei vão, não. Não, de repente você falou, não vão entrar para perder. Talvez sirvam uma feijoada para os jogadores de São Paulo antes. É rivalidade, gente. Isso vai ser comentado a semana que vem. Vamos lembrar do grafite e segue o jogo.